Quem me influenciou na minha jornada espiritual, com certeza, foi a minha avó Francisca, a minha Fifinha, a avó Felinha. Mulher de Deus, de oração, sábia. Ainda tenho vontade de chorar quando eu falo. Porque a minha avó foi muito referência para mim. A minha avó, ela fez só a 3ª série, se eu não me engano. Todas as vezes que eu chegava, minha avó estava lendo a Bíblia. Na cabeceira dela tinha a Bíblia e sempre um livro. Minha avó, assim, era uma mulher sabe, aquela mulher que você podia ir até ela todos os momentos que ela ia ter uma palavra. Né? Como eu disse, foi ela que falou pra mim, né? No mês que eu me converti. Chega, porque ela conheceu muitas pessoas que eu, antes de aceitar Jesus, e aceitaram, né? Ela falou, chega disso, não basta, a partir de hoje, né? É a sua vez, agora você vai, sabe, você precisa se posicionar. Eu tive outras pessoas que me influenciaram durante a minha caminhada também, sabe? Eu lembro de uma discipuladora, logo que eu me converti, na igreja que eu me converti, foi a Márcia Xavier. Com ela eu aprendi muitas coisas, né? Sobre o reino espiritual, sobre batalha espiritual. Então, assim, muitas pessoas sempre me influenciaram, porque eu sempre olhava e pegava até aquilo que não era bom, falava, opa, isso eu não tenho que fazer, isso eu não tenho que repetir. Então, mas a minha influência maior foi a minha avó. A minha conversão mesmo, minha transformação, minha mudança de vida, eu costumo dizer que foi muito radical. Eu tinha 19 anos e eu estava num relacionamento, né? E que eu estava passando por algumas dificuldades, estava num momento de sofrimento, de bad, né? Aquela coisa assim. E eu tava sofrendo muito. E aí chegou um dia que eu falei, não quero continuar vivendo isso não. E eu sei que Jesus, ele é capaz de mudar a minha vida. Eu sei que alguma coisa pode acontecer diferente. E aí eu lembro que foi numa noite, era um sábado à noite, eu lembrei de uma amiga minha que fez pré-vestibular comigo. E ela sempre me convidava para ir à igreja dela. Eu liguei para ela, falei, Emily, tem culto na sua igreja hoje? Ela tem, amiga, é culto de jovem, hoje é sábado, mas eu não vou no culto. Aí quando ela falou, não vou no culto, aí você pensa logo o quê, né? Poxa, vou sozinha numa igreja, mas eu falei, tá bom, me explica como é que eu chego nessa igreja. Gente, eu passava todos os dias de ônibus na frente dessa igreja, eu nunca enxerguei a igreja. Eu passei a mão na minha filha, que tinha 4 anos de idade na época, falei, vamos embora. Eu entrei no ônibus e falei assim, moço, eu queria ficar o mais próximo possível da igreja, no caso foi o Ministério Apacentar que eu me converti. Ele, sim, eu sei onde é. Sentei. O motorista parou em frente à igreja, nem era ponto, ele parou em frente. Eu desci, não sei se ele viu o meu desespero, porque eu já saí de casa decidida o que eu queria da minha vida. Saí entrando, sabe? Quando eu fui entrando na igreja, meu coração já estava muito decidido, muito sedento de que eu queria aceitar Jesus. Inclusive, eu fiquei esperando o pastor fazer o apelo. E eu falava, meu Deus, ele não faz o apelo, porque eu quero ir lá em cima. Se ele não falar nada, eu vou lá em cima do mesmo jeito. E aí, quando ele começou, alguém aqui quer... Eu passei a mão na Pâmela, botei ela no colo e fui, igual uma desesperada, subi no altar, falei, eu quero. Eu não olhei pra trás, ou muitos outros jovens, né, subiram atrás, só que eu fui a primeira, então eu não vi ninguém. E eu ali chorava, porque eu falava, Senhor, eu quero, Senhor, na minha vida, eu não quero viver a vida que eu tô vivendo mais. E a partir desse dia, eu nunca mais olhei para trás. Eu nunca mais recuei e eu segui olhando para o alvo, que é Cristo. E é engraçado que no dia seguinte, num domingo pela manhã, os meus amigos, por isso que eu falo que fui radical, os meus amigos me ligaram, Leandra, consegui camarote da boate tal, de graça. Porque é assim, né? E aí eu no telefone falei, não posso ir. Como não? Não sei o que. Eu falei, não, então, olha só, eu me converti, eu aceitei Jesus ontem, eu não quero mais viver isso. E foi assim, decidi e pronto, caminhei. É claro que no processo eu fui me transformando, foi me lapidando. Mas eu tive muitos momentos transformadores na minha vida. E cada um deles foram transformando algo, foram acrescentando algo, foram me lapidando, né? Então, assim, eu acredito que até hoje, todos os processos que eu vivi foram processos onde Jesus estava ali, ó, me lapidando, me transformando. Daí acredito que isso é até ele voltar ou eu ir para ele. Então, eu acredito que Deus começou a intervir na minha vida a fim de mudar o meu rumo, foi na gravidez da Pâmela. Não que ele quisesse que eu engravidasse com 15 anos de idade. Claro que ele não queria.
Mas Deus, ele pega aquilo, né? As coisas que acontecem e ele vai transformando. Porque quando eu engravido da Pamela, algumas coisas começam a mudar, né? Pessoas, lugares. A palavra de Deus diz, né, que os filhos, eles são bênçãos, eles são heranças do Senhor. Então isso sempre foi muito claro para mim. Mas em um momento de intimidade minha com Deus, o Espírito Santo foi muito claro para mim. Ele falou para mim que a Pamela, ela não era só a herança que ele tinha para minha vida. Que a Pamela foi um livramento dele para minha vida. E eu entendi o que ele estava falando. Eu morava numa comunidade, né? E é muito comum, né, na comunidade, jovens se relacionarem, né, com pessoas, homens do tráfico, né? E o que acontece? E eu costumo dizer até que com a minha personalidade, a personalidade que eu tinha, porque até isso Deus foi transformando, eu não seria mulher de traficante, eu seria a dona do morro. Eu entendi muito quando Deus falou para mim, olha, sua filha não é só herança não, ela é livramento. E eu acredito que ali Deus começou já a movimentar a minha vida para que as coisas não piorassem. A minha relação com Deus influenciou total, né, nas minhas decisões, nas minhas atitudes. Porque assim, eu era uma pessoa muito enérgica, agressiva, e Deus, ele foi transformando, né? Ele foi, abaixando minha bola, ele foi me lapidando, né? Me colocando no lugar onde ele queria. Não tem como você se relacionar com Deus, você está próxima, né? Cheia do Espírito Santo, você permaneceu mesmo, porque você se enxerga, você enxerga quem você é, e a santidade dele te constrange a querer mudar. O maior milagre que eu testemunhei até hoje, sem dúvida, foi a transformação do meu pai, né? A conversão e transformação dele foi um processo lindo, difícil, doloroso, mas hoje eu olho para o meu pai e vejo, caramba, é um homem completamente transformado. E aí eu olho e falo, se Deus fez essa obra, não há outra obra que ele não possa fazer. Em cada momento, né, em cada desafio, Jesus, ele era o bálsamo, ele era o refrigério. Sempre buscando palavra, oração, louvor, assistindo os cultos, sendo ministrado pela palavra, sempre, né, no lugar que tem que estar, que é no altar. A gente não consegue resistir e permanecer diante de tantos desafios se a gente não estiver no lugar certo. E Deus, assim, em todos esses momentos, ele sempre era muito pontual. Seja numa resposta de uma oração que eu tinha feito ali, só eu e ele, né? Enviando pessoas muito pontuais, que essas pessoas muitas vezes nem sabiam que estava sendo resposta de oração. Jesus, ele foi trabalhando em todas essas, né, todas as adversidades de formas peculiares, né? Mas o lugar a permanecer sempre foi na presença, no altar, né? Jesus sempre foi extraordinário como ele é. Bom, hoje eu posso viver, né, a restauração do meu casamento. Ele tem transformado a minha família. Pude ver, né, a restauração da vida da minha filha, o casamento dela. Vejo, né, o quanto Deus me transformou enquanto mãe, enquanto esposa. Todos esses processos foram me lapidando para que eu pudesse me dedicar mais à minha casa, mais aos meus filhos, em que eu pudesse ser uma profissional melhor. Por exemplo, hoje eu sou psicóloga, eu atuo na clínica, mas eu entendo que a psicologia, ela vai até um certo ponto. Tem determinado lugar que a psicologia não chega. E Jesus pode chegar. E eu tenho vivido isso. Eu tenho conseguido, através da graça, sabe, do amor de Deus, ser esse canal da onde o meu conhecimento enquanto psicóloga não vai, mas o Espírito Santo vai lá e faz o que tem que ser feito. E eu tenho vivido coisas maravilhosas. Eu sempre esbarro com pessoas se esbarram em mim, e encontros que são marcados por Jesus. Eu amo esses encontros, e nesses encontros eu tenho a oportunidade de falar da minha história, eu tenho a oportunidade de ouvir, eu tenho a oportunidade de tocar a vida dessas pessoas. E o que para mim hoje é o primordial, é o que está muito latente no meu coração,
falar, né, a respeito da palavra de Deus e de tudo que Ele já fez e tem feito e sei que vai fazer. Então, hoje, né, eu vejo Deus fazendo todas essas coisas. Então, o versículo que me norteia, né, tá lá no Salmo 125, que eu amo. Inclusive tem uma musiquinha que fala, né, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como eu não sei cantar? Então vamos lá. Como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque o Salmo 125, ele fala sobre, né, a fidelidade, né? Fala sobre a fé. E, gente, eu sempre tive muita fé. Esse versículo, ele sempre me segurou muito, né? O que eu posso dizer para você que não conhece a Jesus? Tá esperando o quê, né? Tem que ser hoje, tem que ser agora, né? Abra o seu coração, deixe ele entrar. Eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história, né? Eu não sei nada sobre você, mas eu sei sobre Jesus. E sei o que Jesus pode fazer, né? Jesus fez na minha vida. E você pode ter como norte, como exemplo, o que Jesus fez na minha vida. Mas você pode viver isso na sua vida. Você pode deixar ele fazer, né? Então, para de viver esses ciclos, né, de frustrações, né, ciclos, né, de dores, porque Jesus, ele pode entrar e ele pode colocar tudo no seu devido lugar. Então, assim, não perca mais tempo. Não perca mais tempo, sabe? Decida hoje, sabe? Eu quero Jesus, deixa ele fazer morada e deixa ele transformar o que precisa ser transformado.